Se você tem um emprego normal, um emprego tradicional, e está querendo mudar de ramo para o mundo do marketing digital e do empreendedorismo digital, esse vídeo é para você. Então, pessoal, esse aqui é um bate-papo informal que vai tentar mostrar as inúmeras vantagens que se tem em trabalhar no marketing digital, vendendo produtos, ou seja, como afiliado, vendendo produto dos outros, ou vendendo seus próprios produtos pela internet. O primeiro desses grandes, eu não sei até que ponto você já estudou sobre isso, né, mas eu tenho que falar um básico de tudo, e daí, se você tiver dúvida, você pode encaminhar pelo e-mail, né? Mas a primeira coisa que me chamou a atenção nesse tipo de trabalho é que eu sempre me incomodei com o fato de meu tempo estar ligado aos meus ganhos. Ou seja, você tem que doar 6, 8, 10 horas do seu dia para receber aquele dinheiro que você usa, né, para o seu fixo, né, para poder comer, para poder se vestir, para poder morar, para poder pagar a energia, né? E em troca disso, a gente acaba dando parte da nossa vida. Na verdade, se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente acaba dando a metade da nossa vida. Porque se em 8 horas você está desligado, você está dormindo, essas horas não existem. Então você tem 16 horas por dia, na verdade, né? A gente não tem 24 horas por dia, a gente tem 16 horas por dia. Dessas 16, se 8 você está trabalhando, então, na verdade, a gente está dando metade da nossa vida, vendendo metade da nossa vida, pelo valor que a gente ganha por mês. Na verdade, é mais fácil calcular pelo valor que a gente ganha por ano, né? Então, você está vendendo a metade da sua vida vamos supor que você ganhe 2 mil por mês, você está recebendo todo ano 24 mil reais, e em troca você dá a metade da sua vida por esse dinheiro, 24 mil reais. Se você ganha 1.500, você está vendendo por 18 mil. 18 mil reais, a metade da sua vida vale 18 mil reais. Isso me incomodava muito. Eu nunca gostei desse tipo de conta, né? Onde você tinha que estar presente em algum lugar, mesmo que não estivesse fazendo nada, mas você tinha que estar lá para o teu chefe olhar para você e falar, ó, você merece ganhar 1.200 por mês, está aqui, ó. Você se comportou bem esse mês, veio todos os dias, não faltou, e você merece ganhar esse dinheiro. Eu já quero falar uma coisa agora, antes que eu esqueça. Se esse áudio ficar muito... Eu já não estou gravando o vídeo, porque daí não consigo enviar pela internet, né? Porque ele fica muito grande, o arquivo. Se ele ficar muito grande, o áudio, eu vou dividir em partes 1, 2, 3, quantas forem necessárias, e envio uma parte por cada e-mail. Então, por favor, tome cuidado de olhar a parte 1, parte 2, né, parte 3 e fazer a gentileza de ouvir na sequência, senão já é um assunto complexo, daí você não vai entender nada mesmo, né? Mas vamos continuar. Então, esse era o primeiro fator que eu queria resolver quando se falava em ganhar dinheiro. Eu não queria ter que dar horas, eu queria desvincular o tempo de rendimentos. Ou seja, você trabalha 1 hora, você ganha 30, você trabalha 2 horas, você ganha 60, você trabalha 3 horas, você ganha 90 e assim por diante. E quando você estiver quase morrendo, você está ganhando quase bem. E se você não for, você não ganha nada. Entendeu? Então, eu sempre achei isso, na verdade, até uma espécie de suicídio profissional. Porque vai chegar um dia que você vai estar doente, vai chegar um dia que você... E vai ter conta para pagar, as contas não tiram férias, não tiram folga. E vai chegar um dia que você não vai ter forças mais para trabalhar, quem sabe, né? As chances são que um dia você não vai mais ter forças. E eu nunca confiei, como eu não confio em nada do governo, porque eu sei que todas as partições que eu conheço do governo, todas as facções que eu conheço do governo são completamente ineficientes, dessa forma, eu também não confio na Previdência Social, tanto que eu não pago, né? E também, pior ainda, a privada, porque eu conheço um pouco de banco, de juro também, e já sei que as taxas de banco, aqueles 2% do administrativo, comem aí em 25 anos mais ou menos meio milhão de reais, né? Calculando a mesma monta. Então, mas esse é um outro assunto. Então, esse foi um assunto que sempre me incomodou, esse fato do tempo estar vinculado aos meus ganhos. Nunca gostei dessa história.
E daí algumas pessoas ainda não se ligaram que isso existe já, né? A possibilidade de você desvincular os seus ganhos do que você ganha, do tempo que você investe nisso, ela é totalmente viável hoje em dia. Tem várias tecnologias à nossa disposição e etc e tal. Então esse assunto a gente resolve no marketing digital, onde você tem um produto, você só vai ter que investir o tempo para fazer esse produto, para elaborar esse produto, para achar um produto ou vários produtos que você queira vender. Pode ser seu produto, pode ser o produto de outra pessoa e você estaria, daí, no caso, trabalhando como um afiliado. Mas, enfim, esse problema já é resolvido nesse ponto, né? Você indo trabalhar com marketing digital. Por quê? Porque você vai investir um tempo para fazer o produto, para viabilizar o produto. Uma vez o produto pronto, você consegue escalar o negócio. E esse lance do escalamento do negócio é o segundo tópico que sempre me deixou meio com o pé atrás em trabalhar no mercado tradicional. Eu atuo no mercado digital, do marketing digital, mas também ainda atuo com alguns produtos físicos. Um desses produtos físicos que eu tenho para oferecer é um estúdio de gravação. Vamos supor que hoje, daqui a pouquinho, eu não estou mais usando telefone, né? Mas vamos supor que eu estivesse usando telefone, daqui a pouco começa a tocar meu telefone, 50 pessoas querem gravar CD aqui comigo, no estúdio. Eu consigo atender as 50? De maneira nenhuma. Não tem como. Então, ou você perde por baixo ou você perde por cima. No negócio físico é sempre assim. Se você não tem cliente, você não ganha. Se você não investe tempo, você não ganha. E se você também... Se você recebe muita chamada para trabalhar, você não consegue atender a demanda. Então você não consegue escalar o negócio. Compreende isso? Você não consegue escalar o teu negócio, você não consegue atender mil pessoas. Entendeu? Você não consegue atender 1000 pessoas, então você não vai ter condições de ganhar dinheiro. Né? Você sempre vai estar preso nas 24 horas do dia, porque nós temos uma limitação, né? nas 16 horas do dia, né? Você sempre vai estar preso nessas horas. Você nunca vai conseguir escalar o teu negócio. Dificilmente vai ficar milionário. Né? Porque daí como é que você vai fazer? A não ser que você tenha pessoas fazendo as coisas por você, delegando tarefas. Mas esse vídeo é direcionado para as pessoas que estão começando. Se você já tem a tua empresa, tem lá seus 80 funcionários, e cada um faz uma coisa para você, são seus braços, esse vídeo não é para você, cara. Esse vídeo não é para você. Você já está no padrão que a gente quer chegar. Entendeu? Parabéns para você. Então é o seguinte, continuando o nosso papo, então a gente já falou sobre o tempo, né? A gente está falando sobre as vantagens de se trabalhar com o universo digital, né? Então tá, a gente já falou sobre que o vínculo do tempo com ganhos não é bom, né? Você está, na verdade, vendendo sua vida por muito pouco. Pior de tudo é isso. Se fosse para você vender sua vida, teria que ser um valor um pouquinho mais legal, né? Porque vale alguma coisa, vamos combinar, né? E desvincular também esse lance de você estar preso de atender, por exemplo, assim, você não pode atender 1000 pessoas de uma vez, na mesma semana. Então, você pode atender 5 pessoas, cada uma vai te pagar 1000, ou cada uma vai te pagar 100. Você está preso naquela semana a ganhar 500 pila. Entendeu? Você pode até deixar de comer, deixar de dormir, tudo, mas só que daí você está comprometendo sua saúde. A longo prazo, a curto prazo, tudo bem, está tudo valendo, mas a longo prazo você sabe que isso não é bom. E uma hora vai, né? Uma dessas você vai ter que usar até mais do que esses 500 por semana para recuperar a sua saúde lá quando você tiver daqui uns 5, 10 anos, entendeu? Então, beleza, vamos continuar. Então, 2 problemas resolvidos. Além disso, um outro fator, terceiro fator que me chama muito a atenção, eu sempre quis morar em São Paulo, mas como eu sou professor, né, dentre uma das coisas que eu faço no mundo físico, uma delas eu sou professor. E eu pensava assim, eu tenho 30 alunos aqui em Curitiba. Se eu for morar em São Paulo, daí como é que eu vou fazer? A partir do momento que eu parar de dar aula, eu paro de receber. E até eu fazer criar essa mesma rede de alunos em São Paulo, não sei se eu vou fazer isso lá, mas até eu criar uma rede de clientes em São Paulo, eu já morri de fome. Não dá. Eu não posso esperar. Entendeu? Eu não posso esperar isso. Eu não consigo fazer essa transição de maneira harmoniosa. Sempre vai dar problema. Você está preso num lugar, cara, você sempre vai ter problema. Você está preso naquele lugar. Você, vou viajar. Você até consegue tirar um mês de férias lá, comprar a passagem lá, a prestação lá para pagar no próximo ano inteiro, né? Ficar lá pendurado, endividado. Mas a verdade é que a sua vida está presa. Você até consegue tirar uma semana de folga, um mês de folga, sei lá,
Mas você está preso, cara. 90% do tempo você está num lugar só, até mais. Entendeu? E daí se você sai dali, você não ganha dinheiro. E às vezes até pode, em alguns casos, dependendo da área que você está atuando, pode até comprometer o teu trabalho. Por exemplo, se você acabou de tirar férias, e daí você você voltou das férias, trabalhou 2 meses e ganhou uma viagem para o Havaí, a viagem dos teus sonhos. De duas uma, ou você perde teu emprego, ou você perde a oportunidade de conhecer o Havaí. Entendeu? A não ser que seu patrão seja muito gente boa, o que hoje no mundo corporativo é bastante raro. Né? Mas né? Mesmo que seja, tem gente que não gosta. Eu já não gostaria da situação de ter que pedir também, de ter que usar essa amizade. Mesmo que eu tivesse amizade com o patrão, eu já não gostaria de ter que pedir, de ter que precisar disso, né? Eu já me sentiria desconfortável, porque eu sou um profissional que eu sempre gostei de estar no meu direito. Para você estar no teu direito, você tem que estar na tua razão. Para você estar na tua razão, você tem que estar fazendo a tua obrigação. Então, daí eu já não me sentiria à vontade nem para pedir, né? Então, você está preso na tua cidade. Agora, imagine se o que você faz, você pudesse fazer de qualquer lugar. E isso é possível, tá? As pessoas falam, Chico, mas isso não existe. Existe. Isso é totalmente possível se você estiver atuando no mundo digital. Por que é possível? Porque vamos supor que você está vendendo um curso de fazer sucos milagrosos, sei lá, qualquer coisa. Você está todo mundo sabe fazer isso é importante falar também. Às vezes a pessoa está ouvindo isso, está ficando triste, né? Pensa, mas eu não tenho nada para oferecer. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar a gente. Eu estou pesquisando isso, não cabe falar agora, senão o áudio vai ficar muito extenso, eu não vou conseguir enviar. Mas assim, e você também não vai ter saco para ouvir, né? Mas assim, eu estou pesquisando isso faz muito tempo já, faz algum tempo. E eu já vi cada história de gente vendendo alguma coisa. São histórias assim que você não acredita, cara. Você fala assim, meu Deus, esse cara fazia isso e tá vendendo esse troço. O cara gostava lá, sei lá, de planta. Por isso que eu lembrei de um cara que fazia isso. O cara gostava de mexer com planta, o cara descobriu lá um jeito de fazer um chás, fez um tabuleirozinho de chás. Me desculpem que eu não lembro o nome, se alguém tiver dúvida, me pergunta que eu envio por e-mail daí o nome do cara para pesquisar a história do cara. O cara ficou multimilionário fazendo isso. Entendeu? Usando lá as técnicas, algumas das técnicas que vai ser ensinado aqui, que a gente vai conversar, entendeu? E isso é totalmente possível. E também é possível, então não fique triste. Não fique triste, eu não sei. Cara, tem alguma coisa que você sabe. Tem alguma coisa que você sabe, e sabe qual que é o problema? É que quando você aprende alguma coisa, você desvaloriza ela. Por exemplo, se você quer aprender a falar inglês, você fica naquele sonho, né? O que eu quero falar inglês, vai dormir pensando naquilo. Você sente aquilo, né? Você quer aquilo. Depois que você aprende, você fala, inglês é fácil. Não é assim que acontece? Você fala, inglês é fácil? Inglês vai lá, cara, faz o curso, inglês é mole, você vai conseguir. Então a gente acaba desvalorizando. Então eu estava conversando com um amigo meu que é garçom, e ele estava me falando isso. Ele estava falando, Chico, mas o que eu vou oferecer de curso, né? Eu falei, cara, você não dá valor, porque ele não quer mais ser garçom. Ele não quer mais ser garçom. Ele era garçom, ele foi garçom a vida toda, daí agora ele já é web design, e agora ele está querendo entrar no mundo do marketing digital, né? Vender coisas pela internet. E ele estava falando, cara, mas eu não tenho nada para oferecer, o que eu vou oferecer? Conversando com ele, eu já falei 2 cursos, e um desses cursos que eu falei foi o curso de garçom. Ele falou, cara, mas quem que vai querer fazer curso de garçom? Eu falei, cara, você não sabe, velho. Quanto que um garçom hoje ganha por dia? Ele, de 120 a 180. Eu falei, então, cara, um pedreiro mexe massa o dia inteiro, às vezes, das 8 da manhã até as 6 da tarde, carrega balde de massa nas costas para ganhar 30 pila, 40 pila. Eu falei, então, imagine se não vai, se um cara, só se o cara for, não tá nem aí, né? Porque tem gente que não quer crescer. Então, não é para essas pessoas que eu estou direcionando essa conversa. Se você não tem o ímpeto de crescer, essa vontade de melhorar a sua condição de vida, cara, eu não estou falando isso aqui para você. Se você ouvir isso aqui, eu vou estar tomando teu tempo. Não perca teu tempo comigo. Entendeu? Eu estou falando isso aqui para as pessoas que querem crescer. Eu não quero que todo mundo seja empreendedor, porque isso aqui não é para qualquer um mesmo. O que eu quero é que as pessoas que querem fazer empreendedorismo tenham condições de fazer.
Entendeu? Daí o que eu falei para esse meu amigo? Eu falei, cara, por que você não monta um curso para garçom? Você foi garçom 20 anos, velho. Você sabe tudo. Dele, porra, Chico, é mesmo, né, cara? Eu podia fazer um curso de garçom. E daí ele mesmo já começou a ter as ideias, porque daí ele entende de fazer site, plataforma, né? E um monte de coisa. Ele falou, cara, é verdade, você tem razão. Daí eu falei do pedreiro, eu falei, cara, então, cara, se o cara tem vontade de crescer, ele vai dizer, nossa, que massa, cara. Em vez de eu ficar aqui mexendo massa na chuva, no sol, eu posso ir para ganhar 30 pila, 40 pila, eu posso ir lá fazer o curso de garçom, se eu me der bem, se eu me esforçar. Olha a palavra esforço aparecendo aí, né? Ele não vai aprender a ser garçom só assistindo o curso. E aí é uma coisa importante para todos nós, que vamos desenvolver muito produto ainda. É um erro achar que você ter acesso a algum curso vai resolver teu problema. O curso é 10 a 20%. Ter a informação, muitos têm. Como o cara do Shining Box falou na palestra dele. Ele quase... Nossa, ele fez de tudo para trazer o Shining Box para o Brasil, sofreu preconceito, tudo. Aqui no Brasil, né? Monte uma empresa no Brasil para você saber do que eu estou falando. O governo faz de tudo para te atrapalhar, cara. De tudo que é jeito. Entendeu? E depois que você consegue, eles ainda tomam o teu dinheiro. Mas tudo bem. Né? Vamos vencer do mesmo jeito. Né? Mas ele trouxe... Daí, quando ele estava já no auge, né? Ele estava bem no pódio, já tinha vencido, né, as barreiras... vinham os caras e falavam, nossa, cara, que legal, você trouxe essa ideia dos Estados Unidos. Eu também tive a mesma ideia em 92. Daí ele falava, porra, pois é, você teve a ideia e não fez, eu tive a ideia e fiz. O que faz a diferença, cara, não é a informação que você vai ter, não. O que faz a diferença é o que você vai fazer com essa informação. Como é que você vai aplicar ela? Você vai aplicar ela para começar? Então, o processo ele não é descomplicado, sabe? As pessoas pensam, porra, eu vou entrar no marketing digital e daqui a pouco eu já estou ganhando dinheiro. E esse é outro erro. Você entrar no negócio simplesmente pelo dinheiro. Aquilo tem que ter um significado para você. Aquilo tem que, pelo menos, você tem que vender um produto que você acredite, cara. Um produto que você recomendaria para alguém que você ama. Um produto que você vendendo aquilo, entregando aquilo para a pessoa... indicando aquele produto, você está fazendo um bem para a pessoa. Você está melhorando a vida dela. Entendeu? Daí o teu papel vai ter um significado e é claro que você vai ganhar muito por isso. Só que antes, você tem que estar qualificado. Você tem que aprender sobre o produto. Você tem que pesquisar sobre o produto. Você tem que escolher o produto, você vai ter que tomar decisão. Se você ainda tem dificuldade em escolher entre A e B, você vai ter que aprender a tomar decisão. E isso, às vezes, tem que ser rápido. Cada vez mais, o mundo está muito rápido. Não dá mais tempo de você pegar todas as informações para tomar uma decisão de maneira segura. De maneira agora eu tenho todas as informações a respeito, eu posso tomar uma decisão com propriedade. Cara, não dá mais tempo. Cada vez mais as pessoas têm que tomar decisão com menos dados. Tem que tomar decisão com menos informações. A tendência é piorar. Então a gente vai ter que o quê? Desenvolver habilidades. Desenvolver habilidades. Como que a gente faz isso? De várias maneiras, uma delas é estudando muito. Entendeu? Para estudar, você tem que liberar tempo. Não adianta você achar que você vai fazer um curso no sábado, da 1h até as 2h, e isso vai resolver a sua vida. Principalmente se você já tem 30 anos. O mundo da tecnologia começou a acontecer de 2006 para cá. É o que eu tenho observado. A tecnologia tem mudado, as plataformas têm mudado, tudo tem mudado. Eu só estou falando isso para você ter noção de que não é o curso que vai te salvar a vida. É o seu empenho. Onde muitos falham, você pode vencer. Onde muitos venceram, você pode falhar. Não depende só do fator externo. A gente tem muito disso, de falar que a coisa depende de alguma coisa que está fora da gente. Mas, na verdade, 90% depende de coisas que estão dentro da gente. Entendeu? Todo mundo é santo quando vai se autodescrever. Já perceberam isso? Todo mundo, eu faço de tudo. Eu faço de tudo e não dá certo. Não. Se você estivesse fazendo da maneira correta, Deus é justo, cara. Se você estivesse fazendo da maneira correta, você teria o resultado. Beleza?
Vamos para frente. Agora é importante eu falar, esses dias eu tive um insight de uma ideia que eu até compartilhei com um amigo meu, que é muito legal para entender as 3 etapas iniciais. Eu estou falando, eu gosto de reforçar isso, eu estou falando esse vídeo para quem está começando. Eu estou dando essas informações para quem está querendo começar, ou está começando, ou já começou, mas está meio perdido. Se você já tem uma estrutura formada, cara, esse papo não é com você. Tá? Você não precisa ficar falando mal de mim, não precisa ficar me criticando. O cara está falando só coisa que eu já sei. Foda-se você. Tá? Vai lá ganhar teu dinheiro e deixa nós aqui que somos pequenininhos, deixa a gente aprender aqui, a gente está se ajudando aqui. Entendeu? Fica na sua aí. Vai ganhar o seu dinheiro lá e deixa a gente começar o nosso aqui, beleza? Olha só. Esses dias eu tive um insight muito legal sobre uma coisa que eu nunca tinha pensado. Estava conversando com um amigo meu, me veio essa ideia, eu vou compartilhar com vocês. É a ideia dos 3 andares. A ideia dos 3 andares. O que é o primeiro andar? O primeiro andar é o mais difícil quando a gente está começando um negócio. Sempre que você está começando um negócio, a não ser que você tenha um pai milionário que te coloca no negócio, que não é o meu caso, e eu acredito que também não é o seu, senão você não estaria ouvindo isso aqui. Você começa, cara, não é fácil o começo. O começo nunca é descomplicado. Sempre um começo, você tem que aprender, você não está na sua zona de conforto, você tem que se adaptar, a grana, às vezes tem que investir um dinheiro que a gente não tem, não é verdade? Então esse negócio, o que é o primeiro andar? É o começo de tudo. É onde você não tem praticamente nada. Você tem um pouco de conhecimento, você tem um pouquinho de dinheiro, daí você tem uma estrutura falhadinha, né? Tem uma coisinha ali, mas também já não tem 2 ali. Tem uma vinheta para o seu canal, mas também não tem o conteúdo do canal ainda, não sabe direito o que você vai fazer, né? Então o começo e na parte financeira, o que caracteriza muito esse primeiro andar é o fato de a gente estar comendo dinheiro. O que é comer dinheiro? Comer dinheiro é quando você está ganhando hoje para comer amanhã. Você está ganhando agora essa semana para comer na semana que vem. Se você não ganhar essa semana, você não come. Isso aí é o primeiro andar, é comer dinheiro. É quando você não tem estrutura ainda. Você não tem nada, cara. Você está ali tentando, batalhando, tentando fazer sobrar um tempo para estudar, para aprender alguma coisa. Está indo na fé, na garra, né? Para aprender uma nova habilidade que está te faltando, ou às vezes comprar um equipamento que está te faltando, que vamos supor que você está montando lá, vou dar o exemplo de novo do estúdio. Você está montando um estúdio, você precisa de um computador para você gravar as pessoas. Você não tem esse computador, você está no primeiro andar, você não tem a estrutura ainda que precisa. Essa estrutura pode ser tanto em equipamento, como pode ser em conhecimento, pode ser habilidade que você tem que desenvolver, pode ser até grana. Vamos supor que você precisa entrar num negócio onde você precisa de 50 mil para entrar, você não tem. Quando você não arrumar esses 50 mil, você está no primeiro andar. E esse primeiro andar é onde a gente não vale praticamente nada. Desculpa falar isso, cara. Mas é um insight que eu tive, entendeu? Vendo assim de uma maneira mais fria mesmo. Você não vale nada, porque daí a gente está tentando chegar lá. E daí, quando você consegue desenvolver essas habilidades que faltam, e aí é importante entrar um planejamento. Não só de onde você quer chegar, mas um planejamento com o que você já tem para chegar nisso, tanto em termos de habilidade, de dinheiro, de estrutura, de equipamentos, ou sei lá o quê, e também o que está te faltando para você chegar ali. Daí você vai colocar de um lado, pô, isso aqui eu já tenho. Daí você vai se assustar, porque você vai ver que você já tem a maioria das coisas, falta muito pouca coisa. Daí você vai, pô, que legal, eu já tenho um monte de coisa. Isso dá uma animada. Mas daí o que acontece? Você está seguindo um norte. Você tem um planejamento, por mais audacioso que ele seja. Né? Esses dias um amigo meu me perguntou, ele perguntou alguma coisa lá, não vou nem falar o que é. Mas ele perguntou, Chicão, como é que você conseguiu isso, aquilo? Eu falei, cara, a primeira coisa é você ter um planejamento. Porque quando você sabe para onde você está indo, o pior que pode acontecer, foi isso que eu respondi para ele, o pior que pode acontecer é você atrasar. Você chegar atrasado, ou chegar antes. Você só pode variar o tempo de chegada. Porque, né? Agora, quando você não sabe para onde você está indo, né? E tem vários fatores que nos levam a não saber para onde estamos indo. Um desses fatores é você tá com a água batendo na bunda. Se você estiver com a água batendo na sua bunda, tem que pagar o aluguel amanhã e não tem nada, cara, você vai ter que fazer qualquer coisa. Agora, se você tem uma reserva de dinheiro
né? Alguma coisa para você ficar aí, sei lá, poder se dar o luxo de ficar aí 3 semanas planejando e estudando, cara, imagina que legal isso. Você pegar sem ninguém te encher o saco, você desligar o seu celular e nesse tempo você ficar 3 semanas só estudando como que você vai começar esse negócio, que não é um negócio difícil. Inclusive, uma das vantagens do marketing digital é essa. É uma coisa que exige muito mais cérebro do que... Antigamente, quem dominava o mercado era quem tinha dinheiro. Hoje não é mais. Hoje você pode ter o mesmo destaque de uma multinacional, né, vamos dizer assim, se você tiver uma ideia muito boa e souber colocá-la no mercado, você explode pela internet mais ou menos na mesma proporção. Entendeu? E tiver conseguir autoridade perante o Google, conseguir milhões de compartilhamentos, né, você acaba conseguindo, e isso com um investimento mínimo. E esse é um dos fatores também do mercado digital, do marketing digital, positivos, né? Porque assim, antigamente, as pessoas que trabalhavam no mercado tradicional, para você comprar atenção pelas mídias tradicionais, rádio, TV, né, você tinha que investir muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Você tinha que investir uma grana. Daí o que acontecia? Daí os caras investiam uma grana, ia lá, sei lá, quem que era grande lá, ia lá, a Dizapel, comprava lá, né, que era nem sei se existe mais Dizapel, a Hermes Macedo, comprava lá uma propaganda de, sei lá quantos, 30 segundos lá, ficava tocando lá um mês, né, 30 segundos na televisão. Daí quando eles param, quando tipo, acabou o dinheiro, sei lá, hoje não quer investir mais, a propaganda para. A propaganda não continua sozinha. A propaganda para e eles perderam. Não que eles perderam, porque as pessoas viram aquilo lá. Teve um tempo de exposição. Mas é uma coisa que você constrói e quando você para de alimentar aquilo, ele não continua sozinho. E no mundo digital, não. Se você abre um canal no YouTube e você coloca um vídeo por mês lá, ou um vídeo por semana, ou um vídeo até por dia, durante um ano, cara, você cria uma audiência e aquelas pessoas assinam o seu canal e passam a te seguir. Elas passam a gostar de você, se você tiver uma informação boa, de qualidade, claro. E você pode até passar a ser uma referência de mercado. E quando você passa a ser uma referência de mercado, as chances são que você vai converter muito mais. Porque se a pessoa pensar em resolver um problema naquela área, ela vai pensar em você. Ela vai pensar em você, mas daí você tem que dividir conteúdo. Você tem que apresentar um conteúdo de qualidade. Uma coisa... tem uma história, o Érico Rocha conta de um mecânico lá que o cara passou a filmar o dia a dia na mecânica dele. É uma mecânica pequena, um lugar pequeno. Não, foi o Michael Oliveira que contou essa história. Daí a mecânica do cara cabe 5 carros lá dentro. O cara começou a gravar o dia a dia e todo dia ele postava no YouTube. O cara tem mais de 1000 vídeos no YouTube. E faz 2 anos que ele está fazendo isso. O cara é uma referência já, viajou para vários países, estava fazendo isso, e as pessoas amam o cara, porque ele mostra o dia a dia dele, não nada demais, é o que ele já fazia. Você veja só. Então ele conseguiu a mesma exposição sem gastar um tostão, porque ele a câmera, ele tem uma GoPro lá, né? Comprou uma câmera, tá certo? Mas fazendo o que ele já vinha fazendo, só que assim, não, é muito difícil, não tem como, na verdade, um cara que quer concorrer com ele, chegar da noite pro dia chegar e investir um dinheiro e comprar a mesma audiência dele. Por exemplo, se a Hermes Macedo lá estivesse pagando 2 milhões por mês para a Globo, para aquela exposição que eles tinham, poderia chegar uma outra loja e investir 3 milhões e comprar até mais exposição. E daí pronto. Você que estava no topo já não está mais, já tem um cara na sua frente. Da noite para o dia, é só o cara ter dinheiro. Então, esse mercado digital já te protege com isso. É uma barreira que te protege de chegar um cara da noite para o dia e fazer um negócio, aparecer do nada e engolir o teu negócio. Não tem como, porque você já tem uma audiência. Tem pessoas que te assistem, que gostam, que interagem com você, que compram o seu produto, que estão participando. Você pergunta para as pessoas, o que você está achando, o que você acha que falta nesse nosso trajeto aqui de aprendizagem, o que você compraria? A pessoa vai participando, cara, ela se torna parte do teu negócio e as pessoas se apaixonam pelo teu negócio, entendeu? Então é um mercado muito seguro. Só que assim, o Érico ele fala o seguinte, não adianta você querer compartilhar essas ideias com quem vem de uma escola
vem de uma escola de segurança, que acredita que trabalhar no banco é melhor, fazer concurso é melhor, entendeu? Não tem nada errado com essas pessoas. Só que elas não querem empreender e elas não gostam disso, e não adianta você perder teu tempo tentando explicar para essas pessoas que empreendedorismo é melhor. Porque elas nunca vão entender que risco é melhor. Só que o empreendedor, ele tem sangue no olho, cara. Entendeu? Ele sente que ele pode fazer mais. E isso é uma coisa, assim, eu acredito até, eu acho que é até uma coisa divina. Sabe? A gente ter essa garra, esse lance de querer se ajudar e ir lá, correr o risco para conseguir um resultado melhor, não só para você, mas para as pessoas que também estão junto com você nisso aí, compartilhar informação, se ajudar mesmo, entendeu? Mas tá, então, voltando lá no negócio do segundo andar, primeiro andar, então a gente está no primeiro andar quando não tem estrutura. Quando você consegue a estrutura que você precisa para trabalhar, vou dar um exemplo. Um amigo meu que também faz site estava falando que ele tem um professor na Microcamp lá, que o cara faz sites assim que você não acredita. O cara trabalha a vida inteira com isso, assim, e o cara é fantástico, assim, falando, cara, o cara é fantástico, ele passa um orçamento quando ele quando ele escolhe o que ele quer pegar. Quando ele pega, ele vai pesquisar na década de 50. Ele chega pro cara, ele não fala, o layout ficou assim, ele fala, cara, isso aqui tem uma curva, porque na década de 50, esse produto não sei o que, o cara vai a fundo, ele pesquisa. Então, o que acontece? Esse cara já tem a estrutura há muito tempo, ele já está no segundo andar há muito tempo, e agora ele já está no terceiro andar, que é quando você já tem toda a tua estrutura, você está no segundo andar. Agora, quando você pega e aprende a usar essa estrutura, lembrando que estrutura não é só dinheiro, nem equipamento, é também as habilidades, quando você tem know-how, que você sabe fazer a coisa legal, e você vai para o terceiro andar, que é onde entra a tua criatividade, cara. Daí você aquele segundo andar é tudo uma ferramenta na tua mão. Você já se torna um ser praticamente divino ali. Você coloca a criatividade e ali, nesse terceiro andar, você é insubstituível. Entendeu? Só que numa empresa não tem isso. Uma empresa não tem isso. Você está sempre ganhando aquele salário para fazer aquele número de horas. Entendeu? Não tem diferença. Pelo menos eu não vejo agora aqui. Se eu lembrar... Opa, caiu aqui esse troço aqui. Alguém se machucou? Tá. Continuando. Eu não lembro agora. Se eu lembrasse, falaria. Se alguém lembrar, também pode comentar. Que mais que a gente podia conversar? Então, eu estou falando isso aqui porque às vezes as pessoas falam, pô, afiliado, o que é isso, né, cara? Não entenderam muito bem. Eu também não entendi tudo, eu estou estudando também, né? Mas já dá para ter uma base, assim, de como que dá para empreender. O legal no negócio do afiliado, de vender produto dos outros, é que você pode começar agora mesmo, basta que você pesquise alguma coisa, né? Tem uma fórmula pronta já, né, para você começar, óbvio, né, você não vai usar a fórmula pronta para sempre, querendo crescer não dá, mas você tem um material vasto, esse mercado está muito aquecido, tem gente que pensa que quando tem muita concorrência num segmento, isso é ruim, isso é ótimo, sinal que aquele segmento tem demanda, entendeu? As pessoas estão interessadas naquele produto. Então, eu acho que eu vou aproveitar já que está acabando o assunto aqui, né, para fechar o primeiro vídeo aqui, o primeiro áudio, né? É um áudio porque daí fica mais fácil de enviar para as pessoas. Mas já vou terminar ele por aqui e daí depois, assim que eu separar mais alguma coisa para falar aqui, eu já vou entrando no... Foi uma introdução essa, né? Só para a gente saber do que a gente está falando, né? Do que a gente está falando por cima, assim, as vantagens de você trabalhar são muitas, né? Acho que se você ouviu o pod inteiro, você já percebeu que são muitas vantagens de se trabalhar. Então, no próximo vídeo, provavelmente eu vou falar de tempo de resposta, né, que demora aí uns 2 meses para você começar, dependendo, né, do teu grau de assertividade, aí vai demorar um pouco. E muita gente desiste, né? Se engana, né? Pensa que vai dar resultado hoje. Dá um resultado para você se manter, mas se você quiser crescer sua lista, tudo... Mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Eu fiz isso só para a gente introduzir o assunto mesmo, né? Como que vai... Quais são as vantagens mesmo de você trabalhar com o marketing digital e empreendedorismo na rede, né? E, então, pessoal, eu espero que tenha ajudado.
Muito obrigado se você ouviu isso aí inteiro. Você pode deixar o comentário aqui abaixo, né? Na página, pode no Face também. Queria agradecer o negociomaster.com pelo espaço aí, né? Sempre que for possível aí, podem contar comigo. E eu sou o Chico Oliveira. Muito obrigado. Aqui na descrição vai estar aí os contatos que vocês podem entrar em contato com eles, comigo também, tá bom? Obrigado, então, um forte abraço e até a próxima.